E agora nós vamos conversar sobre a esclerose múltipla. Segundo um levantamento da Federação Internacional de Esclerose Múltipla, em 2020, cerca de 2,8 milhões de pessoas em todo o mundo conviviam com a doença. Jovens adultos são os mais afetados, principalmente as mulheres. A esclerose múltipla é uma doença neurológica, crônica e autoimune. E apesar de ser um pouco mais conhecida, ainda há muitas dúvidas sobre a doença. Por isso, hoje, nós vamos conversar com o Dr. Davi Queiroz. Ele é neurologista com atuação principal em neuroimunologia e está aqui para ajudar a gente a entender um pouco mais sobre esse assunto. Dr. Davi, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, viu, Kelly, pelo convite. Para mim é um prazer muito grande estar aqui hoje com vocês. É sempre importante, né, a gente abrir espaço para poder falar sobre esses assuntos, né, Dr. Davi? Com certeza. É uma doença rara, mas apesar disso, no nosso país até com uma prevalência relevante, né? Hoje a gente estima 40 mil pessoas no país e sabendo que é uma doença rara, provavelmente um número ainda maior, até pelo desconhecimento tanto da população quanto dos médicos que atendem as pessoas com suspeita da doença, né? Sim. Então, já vamos começar a esclarecer aqui para o pessoal de casa entender, né? O que é a esclerose múltipla, doutor Davi? Isso. Traduzindo um pouco do que você falou, né, uma doença crônica e autoimune, as doenças autoimunes, eu gosto de fazer a comparação que nosso sistema imunológico é como uma chave e uma fechadura. Teoricamente, a gente faz uma chave para abrir uma única fechadura. O nosso sistema de defesa, quando ele cria uma imunidade contra algo, algum micro-organismo, teoricamente era para ele atuar apenas contra aquilo. Mas muitas vezes a gente usa a mesma chave e abre duas portas, mesmo que não fosse o ideal. A doença autoimune é como se o nosso sistema de defesa atuasse também contra uma estrutura do nosso corpo. No caso da esclerose múltipla, é como se o nosso sistema de defesa ele atacasse uma estrutura que se chama bainha de mielina, que reveste o neurônio do nosso sistema nervoso central. E por isso ela também faz parte de um grupo de doenças que nós chamamos de desmielinizantes, exatamente pela perda da mielina. E crônica porque ela é uma doença que vai ocorrendo ao longo dos anos, não é uma doença que vai acometer a pessoa numa única fase. Ela pode ficar recorrente ao longo da vida da pessoa. Sim, mas existem causas, assim, de onde que surge, né, a esclerose múltipla? Essa é uma pergunta de, vamos pôr aí, $1 milhão, né? Porque atualmente nós temos tratamentos para tentar controlar a doença, mas nenhum tratamento até o momento que seja curativo, porque nós não temos um único fator, né? Existem fatores ambientais e também fatores da genética da própria pessoa que vai predispor à doença. Existem hoje, por exemplo, alguns vírus, como o vírus Epstein-Barr, que é um vírus que todos nós temos risco de ter, que hoje acredita-se que é um fator importante para o desenvolvimento da doença, mas não exclusivo. Além disso, tem, por exemplo, o estilo de vida, a obesidade é um fator de risco, o tabagismo é um fator de risco, a própria alimentação pode ser um fator de risco para a doença. E no caso genético, nós sabemos que é uma doença mais comum em mulheres, principalmente mulheres jovens, né? Então, entre 20 e 40 anos de idade, com pico de incidência aos 29 anos, né? Então, realmente uma doença de adultos mais jovens. Sim. E quais são as áreas que são mais afetadas assim no corpo pela esclerose múltipla? Um dos sintomas mais comuns da esclerose múltipla é um quadro que se chama neurite óptica, que é o acometimento do nervo da visão. Então, a pessoa ela começa a ter dificuldade para enxergar. Só que é uma dificuldade que vai evoluindo ao longo dos dias. Então, ela começa a ter uma dificuldade de perceber o contraste, algumas cores. Parece até uma pessoa que tem daltonismo, né? Então, aquele vermelho e o verde se confundem um pouco. E com o passar dos dias, a visão vai ficando mais embaçada, parecendo quando se toma um banho quente, que o espelho fica todo embaçado. Então, essa sensação de uma nuvem na frente da visão. Outro sintoma muito comum e que até dificulta um pouco o diagnóstico é formigamento nas pernas. Mas vale lembrar que os sintomas da esclerose múltipla eles têm que durar mais do que 24 horas, né? Mais do que um dia. Porque formigamento nas pernas, dependendo da forma como eu sento, eu posso sair com a perna formigando um pouco, mas isso rapidamente passa. Quando esse sintoma dura mais do que 24 horas, vai evoluindo ao longo dos dias, isso tem que ser um sinal de alarme mesmo
tanto para o paciente quanto para o médico. Pois é, eu ia te perguntar exatamente isso, né? Quais são os sinais de alerta ali que vão despertar naquela pessoa que, olha, agora sim eu preciso procurar uma ajuda médica, né? Então, prestar atenção nesses sintomas e a durabilidade, né, ali daquilo. Qual profissional que tem que procurar? Bom, o ideal seria procurar um neurologista. Só que, como os sintomas são, a maioria das vezes, visuais ou até esse formigamento na perna, os profissionais mais procurados são oftalmologista e ortopedista. Porque quando começa um formigamento na perna, logo se pensa que pode ser alguma coisa de coluna, o famoso nervo ciático, né, formigando a perna. O que eu chamo a atenção, e isso tem que ser chamado a atenção tanto dos profissionais de saúde quanto dos pacientes, é que os sintomas eles tendem a melhorar sozinho. Então, dura ali 1 semana, 2 semanas e melhora. Como nós temos o hábito de ir empurrando com a barriga, né, um problema de saúde para resolver, aquilo melhora e nós esquecemos disso. Então, o primeiro recado que tem que ser, na suspeita de algum desses sintomas, alteração de visão, alteração na sensibilidade da perna, às vezes perda de xixi de forma involuntária, mesmo que melhore, tem que procurar um profissional exatamente para fazer esse rastreio. Porque ele é um quadro que ele vai acontecendo em diferentes momentos em que surge um sintoma e ele melhora. Surge um sintoma e melhora. Até que nós chegamos num ponto em que o sintoma acontece e não melhora completamente. E aí nós perdemos muito tempo. Então, por isso que em algum desses sintomas, qualquer coisa a gente não pode deixar de procurar um profissional mesmo. E esse processo que você está falando são o que as pessoas chamam de surtos? Exatamente. Eu ia te perguntar o que são os surtos, né, na esclerose múltipla, então está respondida. Nas doenças autoimunes, tanto da reumatologia quanto na neurologia, nós classificamos muito como surtos, né? Porque é como se o nosso sistema de defesa, em um momento, ele levasse a esse surto e depois para. Leva um surto e para. Só que chega um momento que fica uma cicatriz, fica uma sequela. E é o que a gente realmente não quer que aconteça, né? E eu ia te perguntar isso, né? Esses surtos, eles podem, então, ir trazendo sequelas ao longo do tempo. Então, eles ocorrem, eles se recuperam sozinhos, mas eles podem ir deixando sequelas, é isso? Isso. Existe um conceito que nós chamamos de reserva neurológica, vamos colocar assim. Uma forma de entender isso é como se a gente estivesse querendo derrubar uma árvore, né? Então, a gente vai lá, dá uma machadada na árvore, o tronco continua de pé. Dá um outro, continua de pé. Até que num terceiro, a árvore tomba um pouquinho. Nosso sistema nervoso é a mesma coisa. Sofre um ataque autoimune, resiste. Então, recupera totalmente. Mas à medida que isso vai ficando recorrente, pode ser que a pessoa perca essa reserva e tenha sintomas que não vão recuperar totalmente. Sim, mas essa manifestação, né, da esclerose múltipla, esses surtos, eles são iguais em todas as pessoas ou pode ser diferente também? Pode ser diferente, pode ser diferente. A maioria das vezes, igual eu falei, são acometimentos da visão ou da medula, mas existem outras regiões do nosso sistema nervoso central. E existem pessoas que têm uma forma de doença, às vezes, um pouco mais branda e uma forma de doença um pouco mais grave, que os surtos acontecem em intervalos muito pequenos. Então, tem pessoas que, às vezes, em um intervalo de 1 ano, tem 3, 4 surtos graves, né, que não recuperam totalmente. Já algumas pessoas têm um surto em 5 anos e a doença ela é muito bem controlada. E isso a gente chama de fatores prognósticos, né? O que vai fazer com que a história daquela pessoa seja diferente. Então, geralmente, pessoas que começam com a doença numa idade mais avançada, homens têm uma doença, às vezes, um pouco mais agressiva do que o habitual. E por isso hoje a gente fala no acompanhamento muito individualizado, né? Então a gente tem que olhar caso a caso. Tá, e tem uma questão, doutor Davi, que assim, aqui no programa a gente sempre destaca, né, gente, a importância da prevenção. No caso da esclerose múltipla, a gente consegue se prevenir de alguma forma ou não tem jeito? Bom, hábitos de vida, eu acho que é onde hoje a gente consegue atuar mais, né? Então, ter um hábito de vida saudável, de atividade física, de uma alimentação saudável, evitando realmente os fast food, né? Então, sempre uma alimentação com muita gordura, pouco nutritiva, talvez seja uma forma de a gente prevenir. Inclusive, parar de fumar também é uma forma de prevenir. O cigarro, ele gera muita inflamação no pulmão, então a gente acredita que essa inflamação que ele gera possa ser um gatilho, por exemplo, para uma alta imunidade, né?
Então, acho que os hábitos de vida é que hoje a gente consegue fazer mais para prevenção mesmo. É muito importante sempre adotar hábitos saudáveis, né? Agora, pensando na pessoa que já tem a esclerose múltipla, tem formas de evitar a progressão da doença? Sim, hoje nós sabemos, né, deixando já um pouco de lado a questão do hábito de vida, que a gente já comentou, existem hoje tratamentos que a cada ano surgem diversos medicamentos para isso. Então, de 2012, 2011 para cá no Brasil, vários novos medicamentos foram implementados, tanto pela Anvisa quanto pelo SUS. Então, hoje nós temos tratamentos que são disponibilizados pelo SUS, em sua maioria, que evitam exatamente a recorrência dos surtos, né? Como é uma lista muito grande, o ideal é que a pessoa tenha um médico que veja as características dessa pessoa e consiga propor o melhor tratamento, porque a maioria das vezes são tratamentos que são medicamentos na veia, ou então algumas injeções subcutâneas e alguns que são comprimidos. Mas a gente vai ter que ver para aquela pessoa o que é mais adequado, tanto no seu estilo de vida, se é uma pessoa que viaja muito, então não pode ficar indo em um centro de infusão para fazer o medicamento, então o comprimido seria melhor, e também as características da doença, né? Se é uma doença mais agressiva ou mais branda, porque dependendo se for algo mais grave, a gente precisa de um tratamento com uma eficácia muito alta, já de início. Pois é, então, assim, cada caso vai ser um caso, né? Isso. E pensando nisso de retardar a progressão, né? O diagnóstico precoce também pode auxiliar muito, né? Sim. Eu imagino. Sim. Existem dados de alguns estudos que mostram que iniciar o tratamento em até 12 meses do primeiro sintoma muda a história natural da doença, ou seja, muda a forma como aquela pessoa iria evoluir mesmo sem tratamento, né? É o que a gente quer, que o tratamento mude a história da doença. Até 12 meses a gente consegue fazer muita diferença. Hoje em dia a gente sabe que até 3 meses é ainda melhor. O problema é que no Brasil nós demoramos em média de 3 a 5 anos para fazer o diagnóstico, exatamente por essa questão da doença apresentar um sintoma e melhorar. Então, isso acaba que o tempo vai passando e a gente perde essa oportunidade. Dificulta um pouco mais o processo, né? Sim. Agora, como que é feito esse diagnóstico? Existem exames? É um verdadeiro quebra-cabeça. Não existe um exame hoje que a gente possa solicitar que venha o resultado, o paciente tem esclerose múltipla. Eu brinco que é uma fórmula matemática, né? Então, a gente fala que esclerose múltipla vai depender da localização dos sintomas, dele ter recorrido ao longo do tempo, porque como é esclerose múltipla, então são múltiplos pontos do sistema nervoso central e que recorrem com surtos. Então eu preciso do tempo e preciso do local onde acomete. Só que existem várias doenças que mimetizam esclerose múltipla. Existem doenças por carência de vitamina, como vitamina B12, carência de cobre, doenças da tireoide e outras doenças autoimunes também podem ter apresentação muito semelhante. Então, o paciente, quando ele vai para uma investigação de esclerose múltipla, ele fica até assustado com o tanto de exame que ele sai, porque a gente precisa dar vários nãos para poder confirmar que é esclerose múltipla, né? Então, a gente usa ressonância magnética de encéfalo e da coluna e alguns exames de sangue também para esse passo, sabe? Perfeito. Agora, sim, existem muitos mitos e verdades, né, doutor Davi? E a gente gosta sempre de deixar um espacinho aqui no programa para esclarecer, principalmente porque na internet a gente vê muita coisa, então sempre que tem um especialista, a gente já aproveita ele para esclarecer todas essas dúvidas. Então, olha só, eu tenho o primeiro aqui que diz que a esclerose múltipla é mais comum em idosos. É um mito mesmo, né? Porque o termo esclerose, muitas vezes, é o que leva a esse entendimento. Na década de 60, 70, era muito comum, às vezes, um paciente mais idoso, ele evoluía com alguma alteração da cognição, da memória, e as pessoas começavam a falar, fulano está esclerosado, né? E aí o termo esclerose tomou esse cunho de uma doença de pessoa idosa, mas a esclerose múltipla ela é realmente uma doença de pessoas jovens, né? E principalmente mulheres. E aí é que a gente tem que ter a nossa atenção, porque nós estamos pegando uma pessoa no auge ali da sua vida produtiva e de planos e correndo o risco de ter sequelas. Então, a esclerose múltipla é de jovens. Existem idosos com esclerose múltipla, mas que começaram a doença
quando mais jovens. Então vamos para mais uma aqui já no finalzinho da nossa conversa. Pessoas com esclerose múltipla não podem praticar exercícios físicos. Mito também, né? Porque é claro que pode ter uma limitação, né? Então, às vezes, por surtos prévios, quando a pessoa faz alguma atividade física que esquenta muito o corpo da pessoa, ela pode ter os sintomas que ela já apresentou durante o surto. Então, às vezes, pode ter um formigamento na perna, um embaçamento da visão, um pouco de desequilíbrio, mas isso não significa que a atividade física está prejudicando o sistema nervoso. Então, o que nós sempre recomendamos é que a pessoa faça atividade, sim, é importante, mas na medida que o corpo for aguentando. Então, é uma pessoa que consegue correr, então eu tenho vários pacientes que praticam maratonas e conseguem fazer isso muito bem. É claro que a doença muda de pessoa para pessoa, então alguém não vai conseguir correr uma maratona, mas consegue fazer um pilates, uma bicicleta, praticar yoga. Então, qualquer atividade física que aquela pessoa tolere é extremamente recomendada. Perfeito. Agora vamos esclarecer um último aqui que eu acho que é muito importante, doutor Davi, que diz que mulheres com esclerose múltipla não podem engravidar. Mito também. Mas é importante a gente falar de planejamento familiar, né? Nós sabemos que hoje até nós estamos tendo um pouco mais de segurança com os medicamentos para a esclerose múltipla durante a gestação. Mas é recomendado que nós não continuemos o medicamento durante a gestação. Então, uma paciente que está em tratamento para esclerose múltipla e deseja engravidar, ela pode sim engravidar, mas a gente tem que fazer de forma programada. Até porque a gestação, ela protege contra os surtos da esclerose múltipla. Então, muitas vezes a gente tira o medicamento, mas que durante a gestação, exatamente pelas mudanças do organismo da mulher, durante aquele período, ela permanece sem surto. Então, é extremamente possível, desde que programada. Tá certo. Muito obrigada, viu, pela sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço muito a oportunidade, viu?